O Bahia abriu a 24ª rodada do Brasileirão 2023 e perdeu para o Santos de virada na Arena Fonte Nova, né. O torcedor fez a sua parte, mais de 40.000 pessoas compareceram à Fonte Nova para acompanhar a estreia de Rogério Ceni, né, jogando em casa. O Bahia havia estreado, né, com o Rogério Ceni, mas foi em Curitiba, onde o Bahia saiu vencedor da partida com o placar de 4-2, né, trazendo esperança, trazendo renovação, confiança ao torcedor do Bahia, né, que neste momento volta a ter a agonia, volta a ter, né, a pressão e o terror da proximidade da zona de rebaixamento, né. O Bahia fez um jogo ruim contra a equipe do Santos, né, o Santos foi melhor, o resultado foi justo, porém o Bahia não poderia ter perdido essa partida. O Bahia teve a possibilidade, mesmo fazendo um jogo ruim, mesmo o Santos nos seus jogadores, né, alguns destaques individuais do Santos, a gente tem que registrar, tem que destacar que são melhores que os jogadores do Bahia, e cada vez mais vai mostrando, vai escancarando que o elenco do Bahia foi muito mal formado, né? O Bahia tem bons jogadores, né? Tem jogadores em quantidade, né? O Grupo City contratou, né, por atacado, contratou muitos jogadores, mas não tem jogadores decisivos, por exemplo, como no Santos, né? O Santos mostrou ontem na Arena Fonte Nova o que é capaz de fazer. Olha que o Santos passa por um momento administrativo, político, financeiro, né? E até técnico mesmo. O Santos, né, já vem para quarto treinador na temporada. O Aguirre, o treinador anterior, ficou apenas 5 partidas, né? O Turra ficou pouco tempo, o Adair Helman teve aquele problema também, né, no clássico contra o Corinthians e acabou pedindo demissão, foi demitido, a gente nem sabe, é uma bagunça do Santos. Mas ao Bahia, né, nessa sequência, né, dessa trilogia de equipes que estão em situação semelhante, né, o Bahia enfrentou Coritiba, Vasco e Santos. Na ordem, Vasco, Coritiba e Santos, sendo que Santos e Vasco o Bahia enfrentou na Arena Fonte Nova. Porém, desses 6 pontos disputados na Arena Fonte Nova contra equipes que estão na zona de rebaixamento, o Bahia conquistou apenas dos 6 pontos, apenas um. Venceu fora de casa o Coritiba, né, que é a pior equipe do campeonato, né, disparada a pior equipe do campeonato. Mas ainda assim, eu volto a destacar, no jogo desta segunda-feira contra o Santos, o Bahia, apesar de não jogar bem, apesar de não estar bem, o Bahia abriu o marcador, fez 1-0, quando o Santos já tinha assustado, né? Já tinha 2 vezes acertado a trave, já tinha 2 vezes sido salvo por Marcos Felipe. São Marcos Felipe que tem salvado o Bahia. E se não é a atuação, mais uma vez, regular e espetacular do Marcos Felipe, o Bahia poderia ter amargurado uma goleada em plena Arena Fonte Nova. Essa derrota tá na conta, principalmente do jogo, né? Essa derrota no jogo de ontem, para mim, tá na conta do senhor Rogério Ceni. Apesar de ser o recém-chegado novo treinador do Bahia, né? O Rogério Ceni tinha que aproveitar o que o jogo lhe ofereceu. O Bahia não merecia, repito, o Bahia não merecia. O Santos já tinha acertado a bola na trave, né, 2 vezes. O Marcos Felipe já tinha feito defesa, né? Só o Iago Felipe que tinha, né, acertado um bom chute e tinha feito boa defesa ali do João Paulo, bom goleiro do Santos. Mas o Santos era mais perigoso. O Bahia tinha até mais posse de bola, mas o Santos era mais perigoso. Soteldo, né, infernizando a defesa do Bahia. Marcos Leonardo, um centroavante muito perigoso, 20 anos apenas, né? Deitou e rolou em cima da defesa do Bahia, inclusive marcou gol, né? Marcou o seu gol no jogo e o Bahia não soube aproveitar. O Bahia abriu o marcador, um golaço do Camilo Cândido, um golaço de fora da área, que era a forma como a gente acreditava que o Bahia poderia chegar ao gol, né? Seria através de um chute de longa distância, porque o Bahia não estava criando, o Bahia não consegue infiltrar, né? O Everaldo, infelizmente, não dá, ele não oferece condição, ele não dá opção, ele não consegue dominar a maioria das bolas que ele recebe, ele não consegue fazer o pivô, então o Everaldo é um a menos. Então tá na conta do Ceni por isso. O elenco do Bahia se mostra cada vez mais um elenco limitado, mediano. É somente um bom elenco.
é um elenco que não tem qualidade técnica para jogadores em sua individualidade decidir jogos. O Bahia não tem. O Bahia é um elenco bom que, de forma coletiva, organizada, operária, conseguirá ter bons resultados, conseguirá vencer jogos. Mas a individualidade do Bahia, o Bahia, por exemplo, não tem um fazedor de gols como o Marcos Leonardo, que o Santos, todo bagunçado, todo estraçalhado, tem. O Bahia, eu diria que jogador diferente neste momento, que não chega diferente também ao Bahia, mas o jogador que tem se tornado e está sendo o jogador que faz a diferença é sim o Marcos Felipe. Esse sim tem feito a diferença, esse tem salvado o Bahia de vexames ainda maiores. Mas essa derrota do jogo de ontem está na conta do Ceni. O Ceni que, repito, via o Bahia não fazer uma grande partida, né? O Santos finalizou mais que o Bahia, né? Assim, no geral, é bom a gente destacar, apesar da posse de bola do Bahia, o Santos foi quem finalizou mais, né? O Santos finalizou mais que o Bahia. Então, quando o Bahia faz 1-0, consegue o gol com o Camilo Cândido, aí eu até falei na jornada esportiva. Agora tá na mão do Rogério Ceni. Cabe ao Rogério Ceni segurar, né, esse resultado até ampliar. E aí, para nossa surpresa, para surpresa de todos, o Ceni, para mim, se equivocou e se equivocou muito. O Ademir era ainda assim um dos melhores da partida. Pode ser que ele tenha saído, eu não consegui essa informação. Não sei se ele saiu por lesão, mas assim que seja por lesão, o Ceni está de brincadeira. Colocar o Juba pelo lado direito. O Juba foi anulado, foi um a menos também. Everaldo por Mingote. Everaldo por Mingote. E Ratão por Biel. Né? A única mudança aí que tem uma certa coerência é a mudança do Ratão pelo Biel. Apesar que eu não tiraria o Ratão. Né? Eu acho que o Ceni começa a errar quando é muito pragmático e começa a errar com os mesmos erros. O Ceni precisa aprender com os erros. O Ceni chega ao Bahia porque o Renato Paiva continuava insistindo nos erros. O Ceni não pode chegar e assumindo e mantendo os mesmos erros que o Paiva mantinha. Ontem, por exemplo, na minha opinião, sacaria Everaldo, colocaria Biel, né? Colocaria Biel, Ratão seria centralizado então para o referência para ser ali o centroavante do Bahia, né? E ou então, já que quisesse cadenciar mais o jogo, ter posse de bola, Juba do lado esquerdo, que é a sua posição de origem, que é a sua posição confortável, né? Juba do lado esquerdo, Biel pelo lado direito e o Ratão centralizado. Mas ele fez 6 por meia dúzia. Tira Everaldo, coloca Mingote, né? Os dois, para mim, têm o mesmo nível. E nível muito abaixo. A gente vai até depois fazer um vídeo falar sobre isso, né? É lamentável, o Bahia investiu mais de centena de milhão de reais e não tem um fazedor de gol. Né? Não tem um fazedor de gol. Outras equipes, muitas equipes, né, até com situação muito pior financeira, administrativa, tem conseguido encontrar esse jogador. Então não há desculpa para o Bahia não encontrar esse jogador que consegue decidir jogos. Então, para mim, tá na conta do Rogério Ceni que não entendeu o momento, não entendeu que o jogo era assim uma final, né? E que o Bahia saiu perdendo um jogo de 6 pontos. O Bahia poderia ficar a 7 pontos do Santos, agora ficou a 1 ponto. A sequência do campeonato será pesada. O Campeonato Brasileiro, ele não permite desaforo, a gente falou isso também durante o jogo. O Campeonato Brasileiro não permite desaforo, né? A gente tem equipes que mesmo que não estejam bem, mas a gente sabe da sua valência, como é o caso do Santos, né? E também cabe aí assim, até uma crítica também, né? A imprensa pouco se falou. Na verdade, falou que o Santos estava esfacelado, mas pouco se falou de algumas valências que tem o Santos. A gente não pode deixar de destacar que o Santos tem o Jean Lucas, que mandou e comandou o meio-campo, que o Santos tem o Marcos Leonardo, que é um excelente centroavante. Para mim, é padrão Europa, não vai ficar no Santos, é um jogadoraço. Né? E tem o João Paulo também, que é um grande goleiro, assim como o Marcos Felipe. Então, o Bahia, na minha opinião, além de ser enterrado, foi um pouco soberbo,
né? E a torcida, claro, ela sempre vai entrar na onda, não vai ter essa frieza de analisar que mesmo esse Santos, que mesmo outras equipes, né, do Campeonato Brasileiro têm suas valências, e o Santos mostrou ontem que é um time que pode ser melhor do que o que está na tabela, né? Faltou observar o jogo. Eu não vou culpar a temporada, eu não vou culpar o ano do Bahia, mas o jogo ontem, para mim, tá na conta do Rogério Ceni, porque é ele quem escala com base no elenco que tem. A gente sabe que não vai chegar mais ninguém. Se ele aceitou vir por Bahia, se ele aceitou a missão de salvar o Bahia, ele precisa entender que com o Everaldo, com o Mingote, não dá. Isso aí já a gente já viu durante todo o campeonato, né? O Ceni, ele chega com a missão de mudar, de melhorar. E se ele chegar e cometendo os mesmos erros, eu acho que ele vai meter os pés pelas mãos e pode se complicar e pode, inclusive, se queimar. Mas ainda tem muito tempo, dá para reagir, mas não pode cometer os mesmos erros. Nós somos do canal 2 a 1, aqui não tem empate. Deixa o seu like, se você não for inscrito, se inscreva, né? Dá essa moral pra gente e participe à vontade nos comentários. Você também concorda? A culpa é do Ceni?